Já se perguntou como as maiores empresas orquestram a atualização na tela sem refazer um deploy do cliente? Vamos falar um pouco sobre Server Driver UI, o problema que resolve e como a gente pode adicionar isso no front-end. A princípio, eu peguei aqui um caso super comum para a gente, onde a gente tem um front-end monolito e a gente tem um back-end monolito. Aqui a gente tem uma alta especificidade entre a tela e o servidor. O que acontece é que a gente geralmente vai fazer uma chamada no endpoint e ele devolve uma estrutura de dados que é muito similar para o front. Afinal, o front é o único cliente dele. Então, é comum que os contratos entre interface e back-end estejam muito próximos. Ou seja, é como se aquele endpoint foi feito só para aquela tela, então ele conhece o contrato da tela. Só que à medida que a gente cresce, isso para de ser verdade. Então a gente começa a ter microservices, por exemplo, onde o serviço ele devolve um contrato que faz sentido para ele e cabe, exemplo, uma camada como um BFF adaptar para o seu front-end. Ou seja, o serviço já não tem mais a especificidade, o BFF que tem, e agora ele agrupa todos esses dados e leva para o front. E aqui a gente continua montando nos elementos. Qual que é o problema disso? Qualquer atualização de componente no client, a gente precisa realmente fazer um deploy, né? Então a gente não tem como ter uma flexibilidade disso. E aí surgem estratégias como Server Driver UI, que é, ao invés do BFF só agrupar, o BFF passa a ser uma camada de configuração para o seu front-end, que seria esse estado aqui. Então veja que a gente tem uma tela, exemplo, no meu caso, ela é a home, e aí quais são os elementos que está dentro dela, exemplo, type do elemento e, exemplo, title, a configuração que ele tem. Então, exemplo, vamos supor que você foi lá, fez a entrega, a design chegou assim, olha, esse texto aqui, ele vai mudar. Aí eu precisaria abrir um PR, foi aprovado, vai passar no CI, vou gerar uma release, ou se tem auto-deploy, ele vai para a produção no auto-deploy, mas é um processo mais custoso ainda. Então aqui eu criei um projetinho pra gente, ele está no GitHub, não se preocupe em tentar clonar ou coisa do tipo. E basicamente é uma página estilo Spotify, igual eu deixei no desenho do Scalidral, até para ficar coerente. E a gente tem um dash disso. E no dash é onde a gente cria o contrato que vai devolver para o front, ou seja, é aqui que eu faço minha configuração. Exemplo, eu quero com o tema da Netflix, um tema mais vermelho. Vou voltar lá, ó. Você vê que ele fica com alguns trechos vermelhos? Vou trocar para o verde. Beleza, já está verde. Vou vir aqui e vou ativar esse elemento, que é um text. Então, ó, teste. Vou ir eliminando esses elementos, dizendo que eles não estão mais on, ou seja, eu não estou removendo de fato, estou só deixando eles off da tela. Volto para minha tela, só tem meu texto. Ou seja, toda a minha home ela é configurável agora. Eu não dependo de estar montando os elementos em tela, e se eu depender de fazer uma alteração do texto, eu preciso refazer um redeploy. Inclusive, se eu quiser mudar a ordem dos elementos, exemplo, bem-vindo, ele vai para cima, eu consigo jogar o bem-vindo para cima. Se eu for na minha interface, já refletiu. Quero tirar aquele texto ali, não faz mais sentido. Coloco ele como off. Perfeito. Mas agora vamos ver qual o contrato que está voltando aqui para a gente entender de fato o que está acontecendo por baixo dos panos. Então vamos no network. Removo isso aqui. Vou na chamada e aqui eu tenho um home. Vou abrir um pouquinho mais para a gente ver. Ó, aqui a gente tem a página que ele pertence, o title e a versão. E aqui são as seções que a gente tem. Então se a gente colocar lado a lado vai ficar fácil de identificar. Essa seção ela está ativa, tá? Esse é o ID dela. O title dela é um header banner. E basicamente essas são as props que ela precisa. Aqui, exemplo, o href para onde ela está. Tudo isso é configurável. A label dela, né? Então, beleza, essa é a estrutura dela. Aqui é o segundo elemento. E qual a parte legal aqui? Como todos esses elementos são gerenciáveis via client, mas a config é feita no server, eu posso chegar aqui e falar, vou ali adicionar um novo componente. Eu quero um componente de banner. Eu adicionei já aqui. Vou jogar ele para cima. E agora eu posso vir aqui em editar.
Exemplo, bem-vindo de volta. Vídeo novo no canal. Salvar. Beleza. Vídeo novo no canal. Aí eu poderia trocar imagem, tudo isso é configurável a nível de server. Ou seja, todo esse contrato é gerado no servidor e eu renderizo no meu front. Então bora ver no meu front agora como é que tá. Vou abrir o cursor aqui. Eu gerei um monorepo com Nx. Criei uma APIzinha simples utilizando SQLite. Tá aqui as estruturas. E aqui é a minha versão web. Aqui eu tenho o meu main, estou configurado usando o React Router. E aqui é onde está toda essa config do servidor. Então vamos abrir ela aqui. Aqui eu tenho meus componentes registrados. Então aqui são as variações que tem na interface lá para a gente criar. Então se é um banner, se é um álbum, se é uma playlist, se é uma promo, se é um text, por exemplo. Aqui eu tenho basicamente um filtro. Ele ficou aqui com um filtro de se está ativo ou não no front, poderia ter ficado no back. Gerei esse exemplo aqui na pressa. E aqui é basicamente, peguei os registros que vêm da API do config. Ele tem o type lá. O type vai pegar o objeto do register. Pega o type do elemento, caso ele não exista. Exemplo, foi um componente que não foi configurado ainda por algum motivo. Ele vai lançar esse componente aqui de fallback. Caso não, ele vai mandar o componente com as configs que ele vem do back. Por isso que ele é configurável em tela. Ou seja, toda aquela estrutura ela é dinâmica. Aqui é basicamente as telas que a gente tem ali, que é basicamente nosso dash, nossa home, nosso screen. Então tudo isso é editável a nível de servidor. E agora voltando aqui, fica claro o problema que isso visa resolver. Então, exemplo, você vê que o nosso dash ele para de ser simplesmente uma config de home, por exemplo, e ele passa a ser um produto para realmente terceiros. Ou seja, eu quero ter um SaaS que a pessoa ela pode configurar de acordo com a empresa dela. A gente gera um registro disso via banco e ela pode alterar e orquestrar. Eu vou criar uma campanha nova para minha empresa e eu quero que ela seja o destaque da minha home. O cara vai lá e ele mesmo orquestra. Ou seja, essa é uma viabilização de uma ideia também de SaaS para a maioria das empresas. Então, você já viu algumas empresas de redes sociais corporativas? Já se perguntou como eles conseguem orquestrar uma identidade visual de home para cada um? É dessa maneira. Então, basicamente, a gente tem registro de componentes, ele consegue orquestrar, ele consegue fazer um drag and drop do que ele quer em destaque, e assim que eles orquestram a atualização na tela, sem depender de estar refazendo um deploy do cliente. Óbvio, você precisa incluir um novo componente, você vai precisar refazer um deploy do cliente, mas é um pequeno deploy comparado a toda a estrutura estar necessitando de um deploy. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe um comentário aí. Curta, compartilhe, que esse tipo de conteúdo é muito nichado, então naturalmente ele também retém um público menor. Valeu!